Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Hoje vou partilhar algo muito especial convosco, o segredo do solo do meu avô. Quem me acompanha sabe que a minha paixão pela jardinagem veio dele. O jardim do meu avô era lendário na nossa vizinhança. As suas rosas eram as mais vibrantes, os seus tomates eram gigantes e doces, e as suas hortaliças pareciam saídas de uma revista. E eu, quando criança, passava horas a tentar descobrir qual era a sua magia. Ele sempre dizia com um sorriso: "O segredo, meu caro, está na terra. Cuida da terra e ela cuidará das tuas plantas." Demorei anos para entender a profundidade dessa frase. Não se tratava de um único fertilizante milagroso ou de uma técnica secreta. Era uma filosofia, uma forma de entender o solo como um organismo vivo. Hoje vou revelar os pilares dessa filosofia e mostrar como você pode usar na sua própria horta, menos seja num quintal espaçoso ou em pequenos vasos na varanda. O primeiro pilar do método do meu avô era algo que ele chamava de alimentar o solo, não a planta. Nós vemos muitas vezes as pessoas a correr para comprar fertilizantes químicos quando uma folha amarela aparece. O meu avô fazia o contrário. Ele focava-se em criar um solo tão rico e cheio de vida que as plantas tivessem sempre tudo o que precisavam à sua disposição. E a base para isso era a compostagem. Na parte de trás do seu jardim, ele tinha uma composteira que era o coração de toda a operação. Para ele, nada era lixo. Cascas de frutas e vegetais, borra de café, cascas de ovos, folhas secas do quintal, aparas de relva, tudo ia para a composteira. Ele ensinou-me a regra do equilíbrio. Uma parte de verdes, que são os materiais ricos em nitrogênio, como restos de cozinha e relva fresca, para duas partes de castanhos, que são os ricos em carbono, como folhas secas, serradura e papelão rasgado. Esta mistura era a chave para evitar maus cheiros e criar um composto rico e fofo. Ele revirava a pilha a cada 2 semanas, com um garfo de jardinagem para arejar e acelerar o processo. O resultado era um ouro negro, como ele gostava de chamar. Um material escuro, rico e com cheiro a terra de floresta. Este composto era a base de tudo. O segundo pilar era a estrutura do solo. Não adiantava ter um solo rico em nutrientes se as raízes não conseguissem respirar ou se a água não conseguisse drenar corretamente. O meu avô nunca pisava nos seus canteiros. Ele criava caminhos bem definidos para evitar a compactação do solo. E sempre que preparava um novo canteiro, ele adicionava não só o seu precioso composto, mas também outros materiais para melhorar a aeração e a drenagem. Areia grossa era um dos seus favoritos para solos mais argilosos, que tendem a ficar encharcados. Ele dizia que a areia criava pequenos bolsões de ar e caminhos para a água passar. Outro ingrediente secreto era perlite, ou vermiculite. Ele usava-os principalmente nos vasos e floreiras, explicando que funcionavam como pequenas esponjas que seguravam a água e os nutrientes, libertando-os lentamente para as plantas, ao mesmo tempo que mantinham o solo leve e arejado. Para ele, um bom solo devia ser como um bolo fofo, firme o suficiente para dar suporte, mas leve o suficiente para se desmanchar facilmente nas mãos. O terceiro pilar, e talvez o mais fascinante, era o exército invisível do meu avô. Ele estava a falar da vida microbiana do solo, as bactérias, os fungos e, claro, as minhocas. Ele venerava as minhocas. Se encontrasse uma no caminho, ele apanhava menos-a com todo o cuidado e colocava menos-a num dos seus canteiros. Ele sabia que as minhocas eram as melhores aradoras de terra que existiam. Elas criam túneis que arejam o solo, e as suas fezes, o humus de minhoca, são um dos fertilizantes naturais mais ricos que existem. Para atrair e manter essa vida no solo, ele praticava a cobertura morta, ou mulching. Depois de plantar, ele cobria a superfície do solo ao redor das plantas com uma camada de folhas secas, palha ou mesmo aparas de relva seca. Ele explicava que esta cobertura tinha múltiplas funções. Mantinha a umidade do solo, evitando a evaporação rápida nos dias de calor. Impedia o crescimento de ervas daninhas que competem por nutrientes. E o mais importante, à medida que se decompunha lentamente, servia de alimento para os micro-organismos e minhocas, mantendo o solo vivo e ativo.
era como colocar um cobertor protetor e nutritivo sobre a terra. E o que dizer sobre a rega? Aqui também havia uma lição importante. O meu avô nunca regava as suas plantas de forma superficial e diária. Ele ensinou-me a importância da rega profunda. Em vez de dar um pouco de água todos os dias, ele preferia fazer uma rega abundante 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do tempo. Ele explicava que a rega profunda encoraja as raízes a crescerem para baixo, em busca de água, tornando as plantas mais fortes e resistentes à seca. Uma rega superficial faz com que as raízes fiquem na superfície, tornando as plantas mais vulneráveis. O seu truque era simples: enfiar o dedo na terra. Se os primeiros 5 centímetros estivessem secos, era hora de regar. E ele sempre regava a base da planta, diretamente no solo, evitando molhar as folhas. Molhar as folhas, especialmente no final do dia, podia convidar doenças fúngicas, algo que ele evitava a todo custo. Outro segredo era a rotação de culturas e o companheirismo entre plantas. Ele nunca plantava a mesma coisa no mesmo lugar, ano após ano. Ele tinha um pequeno caderno onde anotava o que plantava em cada canteiro. Ele sabia que diferentes plantas retiram diferentes nutrientes do solo e são suscetíveis a diferentes pragas e doenças. Ao rodar as culturas, ele quebrava o ciclo de pragas e evitava o esgotamento de nutrientes específicos. Por exemplo, depois de colher os tomates, que são famintos por nutrientes, ele plantava leguminosas, como feijão ou ervilha, que tem a capacidade mágica de fixar nitrogênio do ar no solo, enriquecendo-o para a próxima cultura. E ele era um mestre em combinar plantas. Ele plantava manjericão perto dos tomates, dizendo que melhorava o sabor e afastava pragas. Plantava calêndulas e tagetes por todo o jardim, não só pela sua beleza, mas porque as suas raízes libertam substâncias que repelem nematóides, pequenos vermes que atacam as raízes de muitas plantas. Para ele, o jardim era uma comunidade onde as plantas se ajudavam umas às outras. Por fim, o pilar da paciência e da observação. O meu avô passava muito tempo no seu jardim, não apenas a trabalhar, mas a observar. Ele sentava-se no seu banco de madeira e simplesmente olhava para suas plantas. Ele notava uma folha a começar a enrolar, a presença de um novo inseto, a cor do solo depois da chuva. Esta observação constante permite ali agir antes que os problemas se tornassem grandes. Ele não seguia um calendário rígido, ele seguia os sinais que a natureza lhe dava. Se via pulgões, não corria para o inseticida. Primeiro tentava um jato forte de água para os derrubar. Se não resultasse, fazia uma mistura simples de água e sabão neutro. Ele acreditava em soluções suaves e na capacidade da natureza de se equilibrar. Essa paciência era fundamental. A jardinagem para ele não era uma corrida, era uma dança lenta, as estações. Então, para resumir, o grande segredo do solo do meu avô não é uma fórmula mágica, mas um conjunto de práticas que trabalham em harmonia. Primeiro, alimentar o solo com composto caseiro. Segundo, garantir uma boa estrutura com aeração e drenagem, evitando a compactação. Terceiro, cultivar a vida no solo, usando cobertura morta para proteger e alimentar os micro-organismos e as minhocas. Quarto, praticar a rega profunda e na base das plantas. Quinto, usar a rotação de culturas e o plantio companheiro para manter o solo equilibrado e as pragas sob controle. E sexto, e talvez o mais importante, praticar a paciência e a observação atenta. Hoje, no meu próprio jardim, aplico todos estes ensinamentos. A minha composteira é o coração do meu quintal. Os meus canteiros são fofos e cheios de minhocas. E a alegria que sinto ao colher um tomate que eu sei que cresceu num solo saudável e vivo é indescritível. É uma ligação direta com o meu avô e com o ciclo da vida. Espero que estas dicas vos inspirem a olhar para a terra do vosso jardim não como mera sujidade, mas como um universo complexo e maravilhoso. Comecem devagar, façam uma pequena composteira, adicionem cobertura morta aos vossos vasos. Observem as vossas plantas, vão ver que ao cuidarem do solo, a vossa jardinagem vai transformar-se completamente. Obrigado por me acompanharem nesta viagem às memórias e segredos do jardim do meu avô. Se gostaram deste vídeo,
e querem aprender mais sobre jardinagem orgânica e sustentável. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos episódios. E partilhem nos comentários. Qual é o vosso segredo de jardinagem? Adoraria saber. Até a próxima!